Olá, Suzanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson, eu sou professor de História. Serei professor de História tanto do sexto R4 quanto do sexto R5. E, nesse momento, infelizmente, nós ainda não podemos estar presencialmente em sala de aula. E é por isso que eu inicio a gravação dessa série de videoaulas para que esse contato seja estabelecido, mesmo que à distância. Eu espero que, assim que vocês assistam, assistirem a esses vídeos, vocês consigam desenvolver melhor as atividades, atividades tanto do PET quanto as atividades complementares, e mais ainda, que vocês consigam compreender, a matéria, os temas trabalhados e que vocês de fato consigam entender, analisar, compreender o mundo em que nós vivemos, porque esse é um dos grandes objetivos, né, que eu tenho, é de fazer com que o estudo da história, nós visitarmos, verificarmos o passado e analisarmos e problematizarmos esse passado para compreender os dias de hoje. Esse é o sentido, do estudo da história. E eu espero que neste ano letivo de 2021 nós, mesmo à distância, consigamos cumprir esse objetivo. Esse vídeo ele está no YouTube e também posteriormente eu irei disponibilizá-lo com um material do Google Classroom, o Google Sala de Aula, que é a nossa ferramenta a ser utilizada em 2021. O Google Sala de Aula ele está dentro do aplicativo Conexão Escola 2.0. E é importante, turma, que vocês consigam fazer esse acesso, porque a interatividade vai acontecer dentro do aplicativo, dentro da ferramenta, com o uso da ferramenta, né? Então é importante que vocês consigam e façam esse acesso ao Google Sala de Aula. Tudo bem? Eu sei que vocês estão me enxergando pequenininho, né? Um quadradinho ali em cima da tela. Mas é para que vocês consigam visualizar esses quadrinhos, né? Então aí ouvir a minha voz e visualizar essas tirinhas, esses quadrinhos, né? Eu gostaria de iniciar falando sobre a origem da humanidade, a origem do ser humano. Existem duas teorias que vão explicar a origem da humanidade. E não só da humanidade, mas a origem dos seres vivos. A primeira teoria é a teoria do criacionismo, a teoria criacionista. Se você abrir a Bíblia no primeiro livro, é o livro do Gênesis, você vai ter ali o exemplo do que é a teoria criacionista. Os antigos egípcios, os maias, os cristãos, entre outros, acreditavam que um ser supremo, um Deus, ele criou todo o mundo e todos os seres vivos que habitam esse mundo. Dessa mesma forma, né? Então não houve nenhuma mutação, nenhuma mudança. Essa é a teoria criacionista. É a teoria que está no livro do Gênesis, né? A criação de Adão e Eva, né? E há a teoria evolucionista, a ideia do evolucionismo. O Charles Darwin, né, um inglês, no século XIX, em viagens que ele fez pelo mundo a bordo de um navio, o Beagle, mais ou menos por volta de 1834, ele chega até um arquipélago no Pacífico, o arquipélago de Galápagos. E a partir da análise, da observação que ele faz de uma série, de seres vivos, e não só em Galápagos, mas
em outros ambientes pelo mundo, mas é lá em Galápagos que a ficha dele cai, né? E ele cria a teoria científica do evolucionismo, a teoria da evolução das espécies. Ele escreve um livro, né, intitulado A Teoria da Evolução das Espécies. Então, segundo o Charles Darwin, é, não só o ser humano, mas todos os seres vivos, eles têm um ancestral em comum. Vamos imaginar uma árvore. Você tem ali a raiz, você tem, né, o tronco, o caule, vai se ramificando numa série de galhos, e esses galhos, as folhas, as flores. Então, na verdade, né, a vida surgiu há bilhões de anos e vai evoluindo. É uma seleção natural. Os seres, os organismos vão se adaptando às mudanças existentes dentro do planeta, mudanças climáticas, né? A mudanças ambientais, a conexão e a proximidade com outros seres, vai fazendo com que aqueles que não conseguem se adaptar a essas mudanças eles morrem. E aqueles que conseguem se adaptar, obviamente, eles se reproduzem e essa característica que fez com que eles sobrevivessem seja passada para os seus descendentes. Então, segundo essa ideia da evolução dos seres vivos, nós, seres humanos, né, somos da família dos primatas, assim como os chimpanzés, os orangotangos, os gorilas. Então quer dizer que é, nós viemos do chimpanzé ou do gorila? Não, não é isso. Né? Se nós voltarmos para a ideia da árvore, significa que os primatas sejam um galho dessa árvore e cada folha seja uma dessas espécies. Um primata bastante antigo, né, que viveu na África, surgiu na África há 4 milhões de anos atrás, e a partir da evolução dele é que vai dar origem à espécie humana, é o Australopithecus. Mas a primeira espécie humana, né, e vai receber inclusive, né, o gênero Homo, é o Homo habilis. Então, prestem atenção. Nós somos seres humanos, mas nós não fomos os únicos seres humanos a viver no planeta Terra. Hoje nós somos a única espécie. Há pelo menos 50 mil anos, nós somos a única espécie humana. Mas existiram dezenas, pelo menos mais outras 20 espécies de seres humanos. E o Homo habilis, né, é a primeira espécie humana. Por que ele recebe esse nome, né, Homo habilis? Porque ele tinha, né, uma habilidade com as mãos. É a primeira espécie aí que vai conseguir andar quase que de maneira ereta. Então ele tem as mãos livres e, obviamente, com o passar das gerações, vai evoluir e ele consegue fabricar instrumentos, né? Instrumentos bem rudimentares, obviamente, né? Mas ele consegue manipular então instrumentos para que tenha uma facilidade maior, né? O Homo habilis vai consumir carne, o consumo de carne, né, passa a aumentar a caixa craniana, né, aumentar a massa encefálica, o cérebro, né? Isso é evolução. Na verdade, são em milhares e milhares e milhões de anos. O Homo habilis ele surge na África e ele não sai do continente africano. A primeira espécie humana a sair da África e migrar possivelmente em busca de alimentos é o Homo erectus. Erectus porque, né, ele passa realmente a andar com uma postura ereta. Então ele migra da África, para a Ásia, para a Europa. O Homo erectus
é a primeira espécie humana, né, que usa vestimentas, é a primeira espécie que consegue ter o domínio do fogo, e isso é importantíssimo, né? Porque a partir desse momento você consegue se proteger melhor do frio, você consegue se aquecer, você consegue cozinhar os alimentos. Então, eles não ficam mais suculentos, mas você também elimina bactérias que existem ali na carne crua, né? Você consegue digerir, por exemplo, o trigo, o arroz, né? Você consegue afugentar animais, principalmente à noite, então é instintivo, né, que a presença do fogo ele afugenta animais que poderiam ser predadores, e o Homo erectus ele começa, né, é a primeira espécie a conviver em pequenos grupos. Uma outra espécie humana é o homem de Neandertal, que viveu basicamente na Europa e é a primeira espécie que passa a sepultar os mortos. As outras espécies simplesmente abandonavam, né? Morria um membro do grupo, ele era deixado para trás, né? Então começam a surgir esses traços de afetividade. Além disso, os primeiros templos religiosos, né? Então é o surgimento aí da concepção de divindades, né? Possivelmente, certamente, elementos da natureza, né? Eram cultuados. E o homem de Neandertal também é a primeira espécie que vai começar a construir abrigos, né? Ele sai da caverna, da gruta e começa a construir abrigos, né? Mesmo que seja ali de peles, é bem rudimentar, mas é um passo além. Todas essas espécies que eu citei aqui e muitas outras, né? Não foi uma linha, não foi linear, uma vai se transformando na outra. Não, né? Na verdade, várias dessas espécies, elas coexistiram o planeta ao mesmo tempo. Óbvio que nem todos viveram no mesmo ambiente, no mesmo local. Então você tem espécies que ocuparam apenas um arquipélago, uma ilha, e espécies que ocuparam o continente inteiro. E, finalmente, né, uma espécie que ocupa praticamente todas as regiões do planeta, à exceção dos polos, né, que é o Homo sapiens, que é a nossa espécie, que vai por volta de 70 mil anos atrás, né, há uma espécie de revolução, uma revolução cognitiva, uma revolução do pensamento. Né? Então, o intelecto ele está desenvolvido. A partir desse momento é que o Homo sapiens ele passa a transformar o ambiente. É interessante também perceber que o Homo sapiens ele começa a se comunicar e a deixar, né, registros através de pinturas rupestres em grutas, em cavernas, em que ele se comunica. Ele mostra ali cenas do cotidiano. Há mais ou menos aí 10 mil anos, né, antes de Cristo, há o desenvolvimento da agricultura e o Homo sapiens ele se espalha por todos os continentes, né? Existem algumas divisões históricas que são feitas para facilitar, né, o estudo da chamada pré-história. Não quer dizer que não existisse história, óbvio que existia, né? Não existia a escrita, mas a história ela estuda a ação dos homens no tempo. Então, quando nós falamos aí pré-história, não quer dizer que não existisse história. Existia, obviamente, né? Então, nós temos aí esses três períodos: o Paleolítico, que vai aí englobar, né, de 2 milhões e meio de anos a 10 mil anos antes de Cristo. Então é um período maior dessa divisão. É o período paleolítico. Nós temos o período neolítico,
que vai, né, 10 mil anos antes de Cristo a 5 mil anos antes de Cristo, a partir do desenvolvimento da agricultura até o surgimento da escrita. E nós temos a idade dos metais, né, de 5 mil anos antes de Cristo a 3.500 anos antes de Cristo. Algumas características desses períodos, né? Então, o período paleolítico, paleolítico significando aí pedra lascada, né? Os seres humanos eles vão utilizar ferramentas aí bem rudimentares. Eles são nômades. O que que é nômade? O nômade ele não ocupa uma moradia fixa. Ele não ocupa o lugar fixo. Então, ele vivia numa região é, até o momento em que ele conseguisse o alimento ou que as condições climáticas, né, fossem suportáveis. No momento em que ele não encontrava mais alimento ali, ele se deslocava para outra região. Uma outra característica, né, desse período paleolítico é da caça e da coleta. Então, os seres humanos eles não produziam, né, o alimento no sentido da existência da agricultura, da pecuária, e eles viviam em cavernas. O período neolítico, né, o neolítico aí da pedra polida é o momento em que o ser humano ele consegue já trabalhar com ferramentas mais sofisticadas, né? Então, esse polimento garante um poder maior de corte, por exemplo, né? Já começa a se fixar em algumas regiões, há um seminomadismo, né? Existem ainda alguns grupos que ainda percorrem extensas regiões, mas é, é uma etapa de passagem, né, do nomadismo para o sedentarismo no período neolítico, né? Então é criada a agricultura, né, a manipulação de diversos vegetais e a agricultura, obviamente, né, faz com que surjam as aldeias, porque os seres humanos eles começam a se fixar em locais, muito por conta da agricultura. Ele não precisa mais percorrer vastas regiões em busca de alimentos, né? Ele começa a produzir, né, o que ele vai comer, tanto em termos de vegetais ou na criação de animais. Por fim, temos aí a idade dos metais, né? Em que as ferramentas elas são agora bem mais desenvolvidas. Você usa o cobre, o bronze, o ferro, né? O sedentarismo, né? O sedentarismo aí no caso, tá? Não é aquele que não pratica exercício físico, mas é no sentido de que você ocupa um lugar fixo, né? Você não percorre mais vastas regiões. É, começam a surgir aí novos ofícios, né? Por exemplo, o pedreiro, né? O marceneiro e na idade dos metais também é o surgimento aí do Estado, né? Então, aí de grandes sociedades, né? As primeiras sociedades, os primeiros estados, eles surgem na região da Mesopotâmia, no Crescente Fértil, onde hoje é a Turquia, o Iraque. Bem, pessoal, então esse vídeo aqui, né, rapidamente, basicamente, é para fazer esse contato com vocês, né? Auxiliar nas atividades da semana 1 do PET 1 e fazer com que vocês, né, entendam um pouco mais, né, esse processo aí de evolução. Lembrando que vocês podem fazer as atividades, eu vou postar, né, nos grupos, primeiramente nos grupos de WhatsApp, um link em que quem quiser fazer a atividade online da semana 1 pode fazer, então pelo próprio celular ou pelo computador, né? Ou você pode também fazer a atividade no seu caderno, sem problema algum. Você vai colocar sua turma, o seu nome, né? A atividade e assim que a plataforma Google Sala de Aula estiver
disponível, aí você vai enviar a foto dessa atividade através do Google Sala de Aula. Tudo bem? Espero que vocês tenham agradado do vídeo e aguardo vocês numa próxima. Aquele abraço.